prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Levemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos e irmãos do plano espiritual. Que possamos, através desta ligação, sermos intuídos para que tenhamos com isso o melhor aproveitamento e entendimento sobre as lições que nos serão apresentadas. Pedimos que as águas em nossos lares sejam tornadas vivas e que toda e qualquer energia contrária seja nela neutralizada. Assim, pedimos permissão para iniciarmos os nossos estudos. Que assim seja. Pai seja nesta casa. Eu trouxe para a nossa reflexão de hoje a questão da necessidade do renascer, do nascer de novo. Vamos tomar como base para o início do nosso estudo o Evangelho de João, no capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Mas nós vamos com a leitura até o versículo 3 somente, o que para o nosso estudo veremos que já nos trará um grande conteúdo de material para pensarmos a respeito. Então, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus lhe respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não vier de novo não pode ver o reino de Deus. De imediato, fazendo assim uma primeira leitura, à luz do Espiritismo, somos levados a desenvolver um raciocínio sobre a reencarnação. Mas eu convido-os para buscarmos uma outra situação, um outro ensinamento, um outro ponto de vista. Bem sabemos que os ensinamentos de Jesus, mesmo os textos do Antigo Testamento, nós devemos procurar interpretá-los
como se fossem parábolas. Desse modo, poderemos desenvolver então reflexões e estudos por inúmeros caminhos diferentes, e vamos notar que cada assunto, cada parábola pode ser aplicada nas nossas vidas nos dias atuais. Outro ponto interessante é que cada tema tratado terá a sua ligação com outro tema. Não são situações distintas, separadas, não. Existe uma ligação entre esses vários ensinamentos. Como o Hermínio Correia de Miranda nos fala em seu livro Diálogo com as Sombras, o leitor deverá notar, ao longo deste livro, que alguns pontos são repisados em diferentes contextos. É que tais assuntos se apresentam muito intimamente interligados, à semelhança dos fios coloridos que fazem o desenho de um tapete e que desaparecem aqui para reaparecer ali com nova ênfase. Então, vamos aos nossos estudos. Logo no primeiro versículo, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, quem eram os fariseus? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vamos ler assim. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva de dominação. A religião era, para eles, antes um meio de subir do que o objetivo de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude. Mas, com isso, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava, antes de tudo, a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia na lei o espírito que vivifica, a letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por consequente, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e fazê-lo perecer. E como príncipe dos judeus, entendamos que ele, Nicodemos, era como um chefe, um dirigente dos fariseus. E Nicodemos tinha como um de seus afazeres, como dirigente que era, fazer todo um acompanhamento dos passos de Jesus. Tinha que ter conhecimento de tudo que Jesus fazia, por onde ele passasse. Então, ele conhecia toda a história de Jesus. E é por ter esse conhecimento que Nicodemos, quando foi ao encontro de Jesus durante a noite, o chama de Rabi, de mestre. Jesus, com certeza, já sabia de suas intenções. Ele nos conhece. Pois depois do segundo versículo, quando da chegada de Nicodemos, Jesus diz assim: na verdade, te digo, que aquele que não vier de novo não pode ver o reino de Deus. Como eu disse, vamos parar por aqui a leitura dos versículos, pois para os nossos estudos já temos bastante material. Fiz apenas uma breve apresentação do personagem Nicodemos, o que eu penso ser merecedor de uma reflexão à parte, em outra oportunidade, quem sabe. Uma reflexão, por exemplo,
a partir do seu encontro com José de Arimateia, aos pés do Cristo na cruz. Bem, sobre o terceiro versículo, não quero tratar hoje de uma nova e completa oportunidade de trabalho, se é que posso chamar assim uma reencarnação, mas sim de uma nova oportunidade, mas ainda dentro desta atual reencarnação. Vamos refletir sobre a nossa renovação íntima. E o que é essa renovação íntima? Qual o parâmetro? Quais as características temos que tomar como base para fazermos essa renovação? Vamos ao Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 12, Caracteres do Homem de Bem, na questão 918. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. A resposta continua, é bem mais extensa e completa. Vale a pena fazer a leitura dela mais tarde. Mas já nos dá o que pensar, chega a nos amedrontar, né? Mas nós devemos deixar bem distante de nossos pensamentos esse medo, porque o medo ele paralisa. E uma vez que nos foram apresentados esses caracteres, esse quadro de homem de bem, é algo real para nós, possível, e que podemos e devemos conquistar com os nossos esforços diários. Ainda no Livro dos Espíritos, agora na questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e vencem? Resposta: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Guardemos em nossos corações esse pequeno trecho, esse final da resposta. Estes lutaram outrora e triunfaram. Então, para encerrar a reflexão de hoje, eu trago o Emmanuel comentando esse mesmo versículo que está no livro Fonte Viva, no capítulo 56. Renasce agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível,
Não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não entende? Preserva em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Obrigado, Senhor, pelo banho espiritual que acabamos de receber, pelas lições que nos foram apresentadas. Que possamos, a partir de hoje, colocarmos em prática os seus ensinamentos. Que toda essa energia chegue a todos aqueles que estão presentes em nossas orações e também aqueles que têm os seus nomes e endereços em nossa seara. Pedimos ainda, Senhor, que torne vivas as águas em nossos lares e que nelas sejam colocados todos os remédios necessários ao nosso corpo e ao nosso espírito. E assim, pedimos licença para encerrarmos os estudos de hoje. Senhor, clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Iluminai-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mas especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em Tua infinita bondade,
para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja.